Senhor Deus, a gente mais uma vez te agradece por essa manhã, que a gente pode estar na tua casa, te louvando, te adorando. Pai, nesse momento eu peço a tua direção sobre a vida do pastor Daniel, sobre sabedoria e liberdade no teu Espírito, Senhor, para falar aos nossos corações. Prepara a nossa mente e coração, Senhor, para receber da tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Alguns estão perguntando se eu sou visitante. Nós que são visitantes, eu sou o pastor dessa igreja. Embora faça 5 domingos que eu não venho para cá. Na verdade, eu vim 2 domingos atrás no batismo. A gente teve batismo à noite, mas na parte da manhã não deu para vir. A gente esteve 2 semanas viajando, a gente ganhou de presente. E as outras 2 semanas coincidiu de eu estar lá na ISPA. Teve um culto conjunto com outra igreja chinesa. E, enfim. Mas hoje, com alegria, estamos aqui. Acabei de receber um WhatsApp muito triste. O Roberto Kikawa, meu irmão, inclusive, a gente conversou ontem com o meu irmão. E Roberto Kikawa tinha uma reunião com o meu irmão hoje de manhã. Nos acertos ali do CIES. O CIES é um projeto que tem a carreta da saúde. Ele que organizou todas as coisas para facilitar esse tipo de mutirão que assim, termina com todas as filas de exames. Então ele leva uma equipe, faz uma equipe de médicos do Einstein, do Sírio-Libanês, são médicos assim altamente qualificados, e eles vão lá, ficam 1 semana no lugar e zeram as filas. Tudo isso recebendo o preço do SUS. Diz que ele sofreu um assalto, levou 2 tiros e não sobreviveu. É uma perda muito grande para o reino de Deus. Esse projeto dele recebeu o prêmio da ONU. Ele foi várias vezes para... Como é que chama aquele? Esqueci, tem o Davos e tem o outro, aquela conferência mundial de economias, e na área social ele tinha um destaque muito grande. Alguém muito bem sucedido no reino de Deus, alguém que, não só no reino de Deus, um coração muito bom. O sonho dele era ter um hospital, e aí ele buscou financiamento. E na época, sabe como é que é financiamento aqui no Brasil? Você pega lá do banco, lá BNDES, ou Petrobras, tem alguns projetos que investem dinheiro. Só que tem um intermediário. E ele vem com uma conversa assim, você precisa de 4 milhões, a gente arranja para você. Só que vai custar 20%. Esse 20% você vai depositar nessa conta aqui. Ele falou, mas por que eu vou depositar 20%? Eu estou pedindo investimento para o projeto, que vai ser bom então. Mas sabe como é que é? É assim que funcionam as coisas. Então ele desistiu do sonho, ele já tinha um terreno, precisava de dinheiro para construir o hospital. E abriu mão, e aí ele pensou nessa outra coisa, de fazer as carretas. O Arthur Economia, que está ajudando a gente lá em Interlagos, trabalhava também como engenheiro para ele. Agora não estava mais trabalhando, mas trabalhou bastante tempo junto com o Paulo. Então, notícia triste. Nesses momentos assim, quando acontecem coisas que a gente fica pensando, poxa, não era para ser assim, tem tanta gente que podia ir antes, né? Tanto vaso ruim por aí, como que vai levar justo coisa boa? Mas não sei, Deus ainda assim está no controle de todas as coisas. A gente pode não entender, fica o sofrimento, fica a dor, fica a falta, mas não sei, pelo menos ele está junto com Deus. Encerramos o Sermão do Monte depois de 1 ano e meio. Glória a Deus. Vou começar outra série. Na verdade eu não mencionei muito, mas o livro de Mateus fala de Jesus como rei. E a gente está se aproximando do Natal, olha só, já virou Natal de novo, já tem panetone e decoração de Natal em todo lugar. Mas em outubro já tinha, né? Impressionante.
Mas é esse Jesus que vai ser chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No livro de Mateus, em especial, ele é tratado como rei. E a gente não viu com detalhes a questão do nascimento dele, o tempo no deserto e várias outras coisas. A gente viu, capítulo 5 a 7, que são os princípios do reino de Deus. Os princípios desse rei. O que ele espera, qual que é a constituição desse rei. E a gente vai dar continuidade, então, ao que a gente está vendo aqui, nos capítulos 8 e 9. Mateus descreve pelo menos 10 milagres de Jesus. Então, tem a constituição do reino e agora tem o poder desse rei, a autoridade desse rei. Então a gente vai começar com 3 desses milagres. Não vamos ver os 10 hoje, mas não vamos ver só um de cada vez, vamos ver 3 pessoais e mais um quarto milagre que é com uma multidão. E uma coisa interessante, né, que Mateus escolheu mencionar 3 milagres com pessoas que eram desimportantes para a sociedade judaica. Eram quase pessoas normalmente não percebidas ou até odiadas, dependendo do contexto. A gente vai falar de um leproso. Você sabe, né, que o leproso é uma doença de pele, que alguns identificam como mal de Hansen. No Brasil, aqui perto, em Itu, tinha um leprosário. Hoje tem tratamento, mas nesse tempo não tinha. E é uma doença, depois descobriram, né, que alguns são contagiosos, outros não. Mas naquele tempo não tinha microscópio, não tinha análise de laboratório para dizer se do fulano é contagioso ou não. Então, a princípio, todos são contagiosos. E a lei de Moisés dizia, você vai ficar 1 semana fora, esperando passar a bereba. Se a bereba subir, você volta, mostra para o sacerdote e ele vai dizer que está tudo certo. Aí você oferece um sacrifício para Deus e encerra o ciclo. Se você veio, a bereba ainda está lá, a mancha branca ainda está lá, então algumas vezes não é só mal de Hansen, às vezes era psoríase, sei lá, qualquer outra coisa diferente que aparecesse na pele está aumentando, o pessoal tinha medo. Vitiligo, não sei, qualquer doença de pele. Então a pessoa era colocada fora de novo. E especialmente aqueles que tinham a lepra mesmo, esses não podiam ficar perto. Então eles não podiam mais ficar na sociedade, não podiam ficar em casa. Ele era obrigado a sair, morar fora dos muros da cidade. Tem até um negócio estranho, porque a pessoa tinha que gritar, imundo! Porque alguém está vindo, né? Para saber, opa, aquele ali é imundo, se eu chegar perto, eu vou me contaminar. Então ele dava a volta. Então ele tinha que se declarar, não chegue perto de mim, eu sou leproso, sou berebento, se você encostar em mim, você vai pegar também. Isso tinha consequências para um monte de coisas. A vida religiosa dependia de ir ao templo. Só que para ir ao templo, você não podia estar contaminado. Então, alguém que estava com lepra perdeu a vida religiosa, perdeu a vida social, perdeu a vida familiar, se torna um pai da sociedade. Pessoas que as pessoas não querem mais ver. Um segundo personagem é um gentil, um não romano. Eu gosto muito da expressão em japonês. Em japonês a gente fala gaijin. Gaijin é o estrangeiro. Jin é pessoa, gai é o estrangeiro, pessoa estrangeira. Em hebraico é goi. Então seria um goijin. Não goijin, mas é. Ok, já foi. Além de gentil, não gentil de gentileza, né? Gentil com O no final, ele era um militar romano, um imperialista, alguém que fazia parte do exército que estava oprimindo Israel. O terceiro caso é uma mulher, uma senhora provavelmente com alguma idade já, e o outro a gente vê depois. Abra sua Bíblia aí em Mateus 8 e vai acompanhando, riscando, anotando. Sabe que você pode riscar sua Bíblia? Não tem problema.
A gente chama de aprendizado ativo. Você vai escrevendo, vai pensando, vai dialogando, e aí a gente grava mais do que só ouvir. Mateus 8, a gente vai estar no versículo 17. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. O evangelista faz questão de registrar que grandes multidões seguiram Jesus. Esse monte que Jesus desceu é o monte que ele estava lá ensinando o sermão do monte. Então ele termina o sermão do monte e ele desce, e a multidão vai atrás. Você vai perceber que Jesus tem uma relação com a popularidade muito diferente da relação que muitos líderes religiosos têm hoje em dia. Jesus não queria ser popular, ele queria ensinar, ele queria mostrar os sinais. Mas aqui simplesmente Mateus começa dizendo que grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Mateus menciona a multidão, mas ele não fica falando muito da multidão. Não fica falando, mas era uma multidão tão grande, mas era tanta gente, e vinha gente de todo. Não, tinha uma multidão grande seguindo ele, mas veio um leproso e se ajoelhou. Então ele dá um destaque para alguém que em tese era invisível, mas alguém que inesperadamente aparece ali no caminho. Lembra, o leproso não podia se aproximar das pessoas, mas esse com muita fé mesmo, porque ele sabia, é só chegar lá: Senhor, é só o Senhor dizer, é só o Senhor querer, que o Senhor pode me purificar. Será que a gente tem fé desse jeito? Sabe quando a Bíblia fala que a gente tem que ter fé como a fé das crianças? Esse leproso tem uma fé como a fé das crianças. Não pode ir, não tem problema, eu vou porque ele vai me curar. E ele se ajoelha. A palavra adorar é a mesma palavra que a gente tem para ajoelhar-se, prostrar-se. Ele se prostra diante de Jesus. Lembra que Jesus é o rei aqui em Mateus. E a palavra que ele usa é Senhor. Senhor é uma palavra equivalente a rei. Ele não usa a palavra rei, mas é como se fosse o rei. O Senhor é o dono, o Senhor que cuida de todas as coisas, o Senhor que tem autoridade, o Senhor que tem poder. É só o Senhor querer. Será que você pode dizer também: Senhor, eu te adoro? Eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor tem poder. Será que o Senhor poderia... Qual que é a sua necessidade? O leproso sabia qual que era dele. É interessante como Jesus às vezes pergunta. Jesus perguntou para um cego: o que você quer que eu faça? Ele podia dizer: eu queria aprender braille, queria uma impressora braille, ou um cão guia. Não, precisa entender qual que é a sua necessidade. Às vezes a gente sabe qual é a necessidade e a gente procura uma outra solução que não supre a necessidade em si. Pode ajudar, mas não resolve aquilo que você realmente precisa. Às vezes a gente está sem dinheiro, pede para Deus: Deus, eu preciso de dinheiro. Não é o pedido certo. O que você precisa? O que você quer fazer com o dinheiro? Deus quer resolver a sua vida, o seu problema. Falando no negócio de dinheiro, eu lembro que na minha adolescência, juventude, várias vezes ouvi uma história desse tipo. O pastor estava com o carro ali velhinho, caindo aos pedaços. Aí chega um líder da igreja e fala: ô pastor, me presta a chave do carro que eu vou manobrar ali que está atrapalhando. Eu falei: não está atrapalhando? Não, tudo bem, está lá. E aí o líder, o membro da igreja, volta com uma outra chave. Pastor, a chave, não essa chave, agora é. Um carro novo, puxa, que legal. E durante muito tempo, aquilo que eu ganhava de gratificação da igreja não dava para juntar. Então, quando precisava trocar de carro, era sempre uma dificuldade. Mas aí eu estava pensando: sabe que nossos últimos carros eu não comprei nenhum deles? A gente tem um carro grande de 7 lugares, a gente ganhou. A gente está usando um carro que já foi do meu pai, ficou com o meu irmão, e agora não dava para vender, ficou para mim, de graça.
Jonathan tem um carro, não pagou nada também. Veio outra avó. O que você precisa? Você não precisa de dinheiro, você precisa de alguma coisa, e Deus quer suprir a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa, mas às vezes Ele quer que você diga: eu preciso disso. E Ele tem prazer em atender nossos pedidos. Então aqui tem o leproso dizendo: Senhor, se quiser pode me purificar. Ele tem uma distância com Jesus, certamente, com todo respeito, mas Jesus estende a mão e toca nele. Não sei quanto tempo esse leproso estava leproso, mas fazia um tempo que ninguém encostava a mão nele. Lembro que eu fui uma vez com o pessoal lá no refúgio, perto da casa da Bruna, um orfanato. Ele estava passando a mão na cabeça de uma menina e ela segurou minha mão. O que aconteceu? Solta aí, né? Eu entendi depois. Fazia tempo que ninguém tocava, né? Tenta imaginar a surpresa do leproso ao Jesus estender a mão e tocá-lo. Imagina a multidão que desceu junto com ele. Nem todo mundo viu, mas quem estava ali perto estava vendo. Imagina a alegria do leproso quando Jesus toca nele e diz: eu quero sim. Você está perguntando se eu quero? É claro que eu quero. Você quer que você fique limpo? Fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. No mesmo instante ele foi reconciliado consigo mesmo, com a família, com a sociedade, com a vida religiosa. Ele ganhou vida de novo, como que ressuscitou. Jesus toma essa mesma iniciativa com cada um de nós. Ele quer saber o que você quer. Curado, Ele quer você restaurado. Você crê nisso? Deus, o Senhor conhece a história de cada um aqui, sabe o que cada um está passando. Ajuda-nos a ter essa fé como uma fé de criança, que pode se aproximar do Senhor com o coração aberto, reconhecendo a tua autoridade, o teu poder, e pedir com coragem. Pedir, apesar das normas sociais dizerem às vezes que a gente não devia fazer isso. Mas queremos, Deus, pedir para o Senhor. Então ouve, Deus, as orações que são feitas aqui. Ouve, Senhor, esses pedidos que estão sendo feitos. Com fé no Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus não só declara, mas ele fica limpo. Mas Jesus diz assim: olha, não conte isso a ninguém. Eu sei que tem gente aqui, né? É difícil, imagina a alegria do leproso. Agora não é mais leproso, do ex-leproso. Fico imaginando quem será esse daqui, porque às vezes aparecem alguns nomes. Simão o leproso. Será que era esse daqui que... Assim, ficou o apelido de leproso porque ele ficou muito tempo leproso. Mas se ele estava morando na cidade, já não era mais leproso. Jesus diz: não conte isso para ninguém. Ele queria contar. Não conte para ninguém, porque senão aí as pessoas vão vir aqui só para isso. Entenda uma coisa: Jesus quer curar, Ele quer o seu bem, mas não é essa a missão final, não é esse o propósito final de Jesus. Ele veio para se apresentar como rei, como servo, como Messias, como ungido de Deus, aquele que ia salvar o mundo. E Jesus diz: não conte a ninguém, mas vá, apresente o seu sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele não falou para gravar um testemunho, para passar na TV, mas vá pelo caminho que Moisés determinou. O sacerdote vai ter que olhar você e ele vai declarar que você está puro. E aí em Israel vão ficar sabendo que existe cura para aquilo que é incurável. Em Israel, um leproso pode ser curado.
Isso era uma coisa impossível. Aqui muda de história. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. 5 dos milagres registrados em Mateus acontecem nessa cidade de Cafarnaum, a cidade que Jesus morava. Ainda assim, a cidade não se converteu. Um pouco mais para frente, Mateus ainda tem uma série de ais contra as cidades. Ai de ti, Tiro, Sidom, ai de ti, Corazim, ai de ti, Sodoma. Porque se em Sodoma tivesse acontecido os milagres, né, que você viu aqui em Cafarnaum, Sodoma tinha se convertido. Mas vocês estão vendo milagres o tempo todo e não reconhecem o enviado de Deus. Mas a gente tem aqui um centurião, não sei se é tenente, esse homem dele. Quantos soldados tem embaixo de um tenente? Tem esse tipo de coisa ou não? É só tenente. Então tá. Naquele tempo, um centurião, em tese, cuida de uma centúria, 100 soldados. E ele procura Jesus. Interessante, por causa do servo dele. Não sei se você já viu alguém paralítico e ao mesmo tempo com dores. Eu conheci uma senhora. Ela tinha tipo artrite. Cada vez que eu ia visitava, ela estava mais encolhendo. Ela dizia que sofria dores terríveis. Eu perguntava: por que Deus não me leva? Eu já contei essa história algumas vezes. E diferente do que Jesus fez, eu não tive coragem de declarar e dizer. Eu fico pensando: eu devia ter feito isso. Próxima vez, vou fazer, se tiver uma necessidade. A gente sempre tem muito medo. Medo de envergonhar o nome de Deus, mas especialmente de envergonhar a gente mesmo. Vai que eu oro pela pessoa e não acontece nada. O que vão pensar de mim? Aqui vão pensar de Jesus. Na verdade é da gente. A gente está preocupado com a nossa cara, nosso orgulho. Mas toda vez que a gente ouve sobre plantação de igrejas, especialmente em lugares onde não tem testemunho cristão, as histórias são sempre a mesma. Por isso os plantadores de igreja falam assim: quando você chegar num lugar, primeiro procura um homem de paz, alguém que esteja aberto para ouvir sobre Deus. Segunda coisa, procura alguém doente e fala assim: posso orar por ela? Posso orar por essa pessoa? E quando você orar, ela vai ser curada. E aí as pessoas vão querer ouvir sobre quem é esse Deus que você está falando. E essa história é repetida várias e várias vezes. Nós recebemos autoridade para curar. Muitas vezes eu ouço orações meio que se desculpando. Assim: Deus, a gente está orando para que fulano fique curado. Mas a gente sabe que é o Senhor que cura, né? Então, se não curar, então tudo bem também, mas a gente está pedindo. Assim, a gente fica se desculpando. Mas a ideia da oração pela cura é dizer: Senhor, cura essa pessoa. Ou você mesmo, em nome de Jesus, levanta e anda, como fez Pedro. Jesus nos dá essa autoridade. Quer dizer que 100% das vezes vai funcionar? Não está escrito que é 100%. Mas a gente cresce de fé em fé. Deus vai atender várias dessas orações. Na China vai acontecer isso. Vocês podem orar lá por chineses que estão doentes, e Deus vai atender essas orações. Esse centurião se preocupa com o seu servo. É muito bom ver pessoas que se importam com seus subordinados. E aqui não está orando por um soldado, mas está orando por um servo. Talvez fosse soldado também, mas aqui está dizendo de um servo, alguém que estava na casa dele, alguém com quem ele se importa. Se o centurião se importa com o servo dele, muito mais Deus se importa com a gente. E ouvindo essa história, a resposta de Jesus é: eu vou lá curar. Jesus se prontifica aí, ele vai curar ele vai até onde for. E aí acontece esse inesperado, sinal de fé impressionante, algo difícil de encontrar até nos dias de hoje, que é a fé autêntica.
É tão difícil você encontrar a fé de verdade que quando você vê fé ali, você fica, ué, é mesmo? Impressionante. Porque hoje em dia muita gente vem para a igreja porque gosta do ambiente, foi bem recebido. É importante ser bem recebido. As pessoas vêm para a igreja porque Deus ouviu uma oração. Pastor, você não esqueci seu nome, mas eu sei que é pastor da Assembleia. Seja bem-vindo. Como que é seu nome mesmo? Adilson Macabé. Seja bem-vindo, família. Legal. As pessoas aceitam Jesus porque foram emocionadas num culto, num acampamento, mas são raras as pessoas com uma fé notável. E Jesus está dizendo, eu vou lá curá-lo, mas a resposta do centurião é, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Não aparece aqui, mas é uma humildade dizendo, Jesus, não fala nem Jesus, não fala Senhor, Senhor que tem autoridade, Senhor que tem poder, Senhor que está tão acima de mim, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Apenas mande com uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou homem de autoridade. Tenho soldados as minhas ordens e digo a esse vai, ele vai, o outro vem, ele vem. E o meu servo, faça isso, ele faz. Então é só você fazer a mesma coisa. Cura ele. É só dizer, está curado que ele vai ser curado. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. E disse, não para o centurião, mas para os que estavam perto dele, para os discípulos. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Como que um gentil, como que um militar que faz parte do exército que está oprimindo Israel pode ter fé como essa? Esse homem crê de verdade. Jesus se alegra em ver um gentil se converter, já que os de Israel dificilmente se convertiam. O pessoal muito devagar para entender as coisas e misturava, confundia tudo. Então em Cafarnaum, cidade dos judeus, quem tem uma fé para ser elogiada é um soldado gentil. E Jesus continua dizendo, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Vocês conhecem essa história, o céu vai ser preenchido. A festa, as bodas do Cordeiro vai estar cheia de convidados. Na verdade, Deus convidou algumas pessoas primeiro, mas esses não vieram. Então manda buscar outros. Vem um, vem outro. Fala, agora sai e traga quem você catar na rua, pode mandar entrar. Muitos virão do Oriente. É por isso que a gente tem missões lá no Japão, na China. Aliás, eu mandei um link para alguns, mas a gente não divulgou muito. Na China está tendo uma perseguição muito forte. Assim, os missionários com quem a gente tem contato estão dizendo, invadiram o escritório da missão, levaram os computadores embora, estão expulsando os missionários. Eu vi um vídeo falando que só numa região, só esse ano, 7.000 igrejas tiveram a cruz arrancada. São igrejas bem grandes. E eles arrancaram 7.000 cruzes. O pessoal entra na igreja, um monte de gente do governo, fala, vocês não têm autorização para a reunião de culto aqui. E o cara que está falando não tem autorização para estar falando também. Precisa ter essa autorização lá no escritório. Mas nunca vão dar essa autorização. Eles permitem que algumas igrejas estejam abertas se no lugar da cruz tiver um retrato bem grande do Xi Jinping, que é o primeiro-ministro chinês. Para o comunismo, qualquer outra coisa que ocupe o lugar do Partido Comunista é uma lavagem cerebral, desvia a fidelidade do povo à causa comunista. Então, não só os cristãos, mas os muçulmanos estão sendo levados a campos de reeducação, é o termo que eles usam. Milhares e milhares de muçulmanos, todos ali, para ver se passa esse negócio de ficar acreditando em algum tipo de Deus.
Diz que muitos virão do Ocidente. De fato, o Ocidente foi alcançado para Cristo, né? A Europa, a América. Mas muita gente também já se perdeu, né? A igreja tem se perdido. E esses do Oriente, do Ocidente, vão tomar lugar com Abraão, Isaac e Jacó. E aqui não em Israel, não em Jerusalém, mas no reino dos céus. Vai vir muita gente para preencher os céus. Não só para Israel. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entenda aqui que filhos do reino não são os que nasceram de novo, mas os filhos do reino de Israel. Aquele que era o povo escolhido de Deus, esses vão ser lançados para fora nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes. Qual que é essa descrição? Estão indo para onde? Para o inferno. Mas por que a gente não fala inferno? Inferno. Não tem outro lugar. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem o meio termo. Não dá para voltar de novo e ficar reencarnando várias vezes até ver se pega e aí você sobe. Não tem. Não tem. Né? A Bíblia fala que só temos uma vida. A fé cristã é incompatível com o espiritismo. A fé cristã é incompatível com o budismo. A fé cristã é incompatível com qualquer outra religião que fale sobre reencarnação. Aí você vai falar, poxa, não pode falar essas coisas, né, pastor? A gente tem que respeitar a fé de todo mundo. Não tem problema, não estou falando que... Não estou atacando você se você acredita nisso, e não é para você atacar as outras pessoas por causa disso. Mas não fique achando que Deus vai dar um jeito no final e todo mundo de algum jeito vai parar lá no céu. Não vai. Até os filhos do reino vão ser jogados para o inferno. E aqueles que não creem, aqueles que odeiam a Cristo, certamente também irão para esse lugar. E aí Jesus termina a conversa com o centurião. Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. A passagem paralela diz que o centurião está voltando para casa. Ele encontra com alguns outros servos que estão vindo. Os servos estão vindo para buscar o centurião para dizer, olha, não precisa mais. Ele está curado. E aí ele pergunta, que horas aconteceu isso? Ah, foi a tal hora. Na hora que Jesus falou. No primeiro caso, Jesus toca na pessoa e fala. Nesse segundo caso, ele só diz. Ele não precisa nem estar presente, né? Jesus não era onipresente nesse momento aqui, mas ele diz uma palavra: crê. Vá, aconteça, conforme você crê. Eu gosto dessa expressão aqui, conforme você crê. Sabe que uma coisa que aprendo com os neopentecostais, não gosto muito de neopentecostal, mas tem uma coisa que a gente precisa respeitar bastante. Eles creem e pedem. Eu acho que pede errado, né? Mas a gente não pede. Fala em Tiago, né? Deus quer dar alegria para vocês, mas vocês não têm, vocês ficam brigando entre vocês, e quando pedem, ainda pede errado para seus próprios prazeres. Deus quer dar muitas coisas. O centurião foi buscar não coisa para ele, foi buscar para o seu servo. Ore pelas pessoas que estão perto de você. Perceba a necessidade das pessoas ao seu redor. Jesus quer cuidar de cada uma delas, quer curar cada uma delas. Pode ser que ele use a sua boca para fazer essa cura, para fazer essa reconciliação. E aí, Jesus continua caminhando. Chegou na casa do Pedro. Jesus chega na casa do Pedro e viu a sogra do Pedro acamada com febre. Não é que Pedro foi pedir, diferente do centurião. O centurião foi pedir, Jesus, você pode curar o meu servo? Aqui Jesus simplesmente entra na casa e vê a mulher deitada. Jesus sabe o que acontece com seus parentes. Jesus sabe o que acontece na sua casa. Mesmo sem pedir, aqui Jesus entra, toma a mulher pela mão e a febre a deixou. Aí ela se levanta e passou a servir.
Aqui Jesus não diz nada, pelo menos não tem nada registrado. Não falou em nome de Jesus ou no meu nome, né? Simplesmente encostou a mão dela. Não são as palavras em si, né? Tem essa outra teologia diferente que falava que as palavras, poderia se falar a palavra certinha, como se fosse um abracadabra, aí que vai funcionar. Lá na China, a gente já contei essa história algumas vezes, o cara caiu num buraco, ficou orando. Ele achava que ia cair num precipício lá e ele ficou de cabeça para baixo, pendurado. E orou, e daqui a pouco amanheceu, e aí ele viu que estava perto e ele saiu de lá. Qual foi a conclusão dele? A oração que Deus atende é quando a gente está de cabeça para baixo. Pegando a oração dele, todo mundo plantando bananeira. Você entende que as coisas se distorcem muito fácil na nossa mente, porque a gente fica procurando fórmula. Tinha um tempo que as pessoas diziam assim, você tem que terminar a sua oração dizendo em nome de Jesus, tem que ser essa frase. Não pode orar por amor de Jesus, aí já não funciona. Falar em nome de Jesus Salvador também não, tem que falar só em nome de Jesus, né? Porque essa que é a fórmula que não é fórmula, não é magia. É a ação de Deus, é a confiança em Deus. Então, Jesus aqui não diz nada, simplesmente encosta na mão da sogra, do Pedro, e ela é curada. Se alguém estava de cama com febre, imagina que ela estivesse cansada. Mas assim que ela foi curada, ela se sente aliviada, renovada e serve o seu curador. Várias vezes eu ouvi essa história acontecer também aqui na igreja. Gente que vem com muito sofrimento, precisando de emprego. A gente ora, acompanha, a pessoa arranja um emprego bom. O que acontece? Nunca mais vejo. A pessoa só quer resolver seu problema. Resolveu, tá bom. Agora continua a vida do meu jeito. A sogra do Pedro dá um exemplo para a gente. Quando Deus age na sua vida, para que você possa servi-lo com alegria. Não como obrigação, mas é meio que natural. Puxa, Jesus, eu estava tão doente, o Senhor me curou, muito obrigado. O que eu posso fazer para te ajudar? Ah, peraí, senta aí que eu vou lá buscar uma coisa. Toma a iniciativa. Já foram os 3 casos, e agora o último, né? Ao cair da tarde, provavelmente num sábado, porque o pessoal não podia andar até que o sol se pusesse. Então era um sábado, e acabou a tarde, você sabe, né? No calendário judaico, o dia começa não no nascer do sol, mas no pôr do sol. Quando começa o pôr do sol de hoje à tarde, começa a segunda-feira. E no pôr do sol da segunda começa a terça. Então, esse horário agora, 10h30 da manhã, na verdade a gente está terminando o dia, não começando o dia. Então eles esperaram, porque não podia caminhar muito, mas terminou o sábado, todo mundo foi lá. Trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus se identificou conosco, teve empatia, teve compaixão de nós. Ó Senhor, que eu nunca esqueça que o Senhor certamente se compadece das minhas aflições. Mateus mostra aqui a autoridade do rei, curando com muita facilidade, usando a palavra. Conheça a palavra de Deus. Saiba quando é para declarar cura e quando não é. Tem alguns amigos da Assembleia, e eu perguntei para um deles uma vez, como que você sabe que a pessoa vai ser curada ou não? Ou você ora para todo mundo? E na época, esse meu amigo, pode ser que seja diferente, mas meu amigo falou assim, o que a gente faz é orar antes. A gente fica orando bastante tempo. Se a gente sentir convicção de que é para orar pela cura da pessoa, então a gente vai lá e ora pela pessoa e ela é curada. Dificilmente alguém é curado depois desse tempo de convicção, de saber a vontade de Deus. Mas se a gente está orando ali, não sentiu paz para orar, a gente não ora pela cura, a gente ora para que Deus dê paz, que dê conforto,
ora por outras coisas, mas não pela cura. Falei, essa é uma fórmula boa, acho que vou adotar. Você fica mais em sintonia com Deus, porque às vezes Deus tem caminhos diferentes. A gente começou contando uma história muito triste aqui do meu amigo Roberto Kikal. Tem um outro pastor que faleceu também, e ele dizia assim, que todo velório ele orava pro morto ressuscitar. Eu perguntei, mas tio, alguma vez algum deles se levantou? Ele falou, não, mas eu continuava orando, porque vai que um deles se levanta. Então, alguns anos atrás, a gente estava fazendo seminário ainda, acho que eu já contei essa história também. Na verdade, todas as histórias parecem coisa de velha, que a gente vai contando a história e vai repetindo. Teve um escândalo uma vez, apareceu no jornal, porque uma família foi lá desenterrar o morto. Lembra dessa história? Não? Mais de 20 anos. Foram desenterrar o morto para ressuscitar ele. Era uma família de evangélicos, que foi lá no cemitério, desenterrou o caixão. E aí o nosso professor, Ed René, estava comentando, né? Perguntaram lá na minha igreja, pastor, o que você acha do que eles fizeram lá? Você acha que está certo ou está errado? Aí o pastor ficou assim. Você sabe que naquele instante, eu pensei, se tem alguém que podia dizer que aquilo estava certo, que cria na ressurreição, era eu. Né? Eu sou pastor, sou evangélico, creio em Deus. Mas aí minha explicação foi sobre questão de lei, que não pode, que é profanação de túmulo, então. Mas a fé daquela família é admirável. Não sei, eu não conheço eles, só estou sendo malucos da pedra, mas talvez fossem pessoas exercendo fé. Não funcionou, né? Quantos de nós estamos dispostos a pagarmos mico, né, pelo reino de Deus? Porque se pagar mico é meio que a fé aberta, a fé da criança. Jesus, faça isso, por favor. Já tive experiências de oração, que eu estava orando comigo, orando no Espírito, e eu sinto Deus falando, ouvi essa oração. E aí quando eu vou perguntar para a pessoa, de fato ela foi curada. Mas eu não tive nenhuma experiência ainda de orar pela pessoa assim, ao vivo e a cores, em contato. Mas creio que mais por timidez, por falta de fé mesmo. Então é uma área que eu preciso crescer. E eu queria aprender junto aqui com vocês. Queria desafiar. Não sei em que estágio você está, mas dá um passo mais. Se tem alguém que pode crer no poder de Deus, são os crentes, né? São os que creem em Deus, são os cristãos. E você, nascido de novo, recebeu a autoridade de Deus para fazer isso. Lá em Marcos 16, Jesus diz, vão, expulsem demônios, curem os doentes, ressuscitem os mortos. Mas no mundo que a gente vive, a gente não tem muito espaço para isso. Então, a pregação de hoje, para que a gente lembre de quem é esse rei e a quem a gente serve. E comece a ter um pouco mais de coragem para sermos ferramentas de Deus onde nós estamos. Alguém pode dizer amém? Amém. Obrigado, Senhor. Que o Senhor é um Deus que age, Deus que se compadece, Deus que toma iniciativa, Deus que percebe as nossas necessidades. Oramos, Deus, para que a gente possa verbalizar qual é a nossa necessidade. Oramos, Deus, para que a gente possa perceber com fé o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua força, e a gente possa se aproximar de Ti com coragem. Oramos, Deus, para que o Senhor abençoe as nossas vidas, aumentando a nossa fé. Oramos, Deus, para que a gente possa ter mais testemunhos de curas que o Senhor fez, não que nós fizemos. Assim como Jesus não ficava chamando atenção para si mesmo,
muito mais nós. Que a gente possa diminuir e o Senhor possa aumentar na nossa vida. Aumenta a nossa fé, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.